os conceitos filosóficos de liberdade e as teorias dos grandes pensadores da Idade Moderna. Afinal, o que isso tem a ver com o nosso período contemporâneo? Esse é o assunto do Da Janela, que eu converso com o filósofo, músico, professor universitário, Nando Araújo. Vamos filosofar, Nando? Vamos filosofar um pouco, né? O que isso tem a ver com o nosso tempo contemporâneo, né? As teorias, né? O que os filósofos colocavam. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa retórica para a gente aqui, Nando. Tá. Bom, uma das grandes questões da humanidade, acho que você concorda comigo, é a ideia de liberdade. Até mais do que a felicidade, né? Porque assim, a felicidade implica também a noção do quanto somos livres, ou o quanto nós somos, assim, escravos. Então, essa ideia filosófica sobre o termo, vou pegar o exemplo de 3 filósofos, né, somente, que muitos filósofos trabalharam esse ponto. Nós vamos discutir Spinoza. Spinoza, ele dizia assim, o primeiro passo para a liberdade é você ter consciência do que te condiciona, né, do que é necessário. Esse é o primeiro passo, né, para a gente pensar. Aí nós temos Hegel, que vai dizer assim, tudo bem, Spinoza, está certo, esse é o primeiro passo, mas a gente tem que entender que o que é necessário, ele é condicionado historicamente. Então nós temos uma liberdade promovida por um contexto político, social, histórico, né? Então existem graus de liberdade. O que era necessário na Idade Média, para o homem medieval, não é necessário para nós hoje. Falando do nosso país, o que era necessário para o homem no século XVIII não é o que é necessário para nós hoje. Então, isso são os 2 primeiros passos aí. Mas aí nós temos Marx, que vai dizer o seguinte, tudo bem, é isso mesmo, consciência do que é necessário, consciência assim, histórica, mas para a liberdade ser efetivada, porque a liberdade não pode ser no plano teórico, tem que ser uma ação, nós temos que ter as condições sociais para que você possa transformar uma determinada realidade. Ele veio complicar tudo para nós, né? Porque esse é o grande ponto, né? É o grande ponto. É o grande ponto. Como não é transformar? só liberdade, né? Não é só liberdade intelectual, né? Sentimental, né? Não tem como também você desvincular, ele disse assim, não tem como você desvincular das suas necessidades físicas. Sim, é mais ou menos isso. isso que ele está Assim, estou falando a grosso modo, né? Mais ou menos o que está sendo dito. Ô, Nando, a gente está discutindo, né? A gente começou com essa parte da filosofia aí, da liberdade, que tem uma relação direta com o trabalho, com o modo de vida que a gente tem hoje, justamente por algumas atividades que você está fazendo agora, né? Vamos pôr aí, extracurricular. Extracurricular, é verdade. Extracurricular na FENAC, né? Isso. Que é um trabalho bacana, assim, de debate justamente dessas situações que a gente vive no contemporâneo, né? Sim. Fala um pouco desse trabalho, dos encontros filosóficos, né, da FENAC, que você foi convidado, que são discutidos vários temas, entre eles, um deles foi a questão do trabalho escravo e da liberdade, Sim. né? São encontros mensais e a cada encontro a proposta é discutir um tema. Né? Eu apresento um tema e esse tema é para ser debatido. É muito importante isso que você está dando assim, oportunidade para dizer em relação aos cafés filosóficos. Né? O café filosófico que a gente tenta fazer, que é chamado de encontro filosófico lá, são processos dialógicos. Então, porque muitas vezes a gente vai assistir um café filosófico e na verdade é uma palestra. O sujeito vai lá palestrar, né, sobre um tema. A proposta que nós temos é ser um debate, um diálogo. Então, eu coloco um tema, eu apresento rapidamente algumas questões e a gente começa a discutir diante dessas ideias que foram apresentadas. Tem que ter uma ideia assim, inicial, senão fica uma discussão, né, cada um opinando de um sem viés, sentido, não né? tem sentido nenhum. Então, a ideia é que sejam diálogos, né? Vamos discutir sobre o tema. E como é que você define esses temas, né? Por exemplo, no caso é um mês, né? Então esse encontro foi um convite, a FENAC te convidou, e aí a questão também desses encontros filosóficos, que assim, nós temos muitos encontros literários, né? Sim. Eu acho que o filosófico,
ele tem uma característica que é justamente falar daquilo que a gente vivencia. Mesmo a gente, às vezes, não tendo Justamente. conhecimento, né? Eu digo assim, conteúdo para discutir, às vezes, um determinado tema, mas nós vivenciamos. Então, de alguma maneira, nós podemos filosofar um pouquinho, né? Sim. Em relação a alguns assuntos. Sim. Eu acho que talvez isso seja um atrativo diferenciado aí com relação aos encontros literários, Sim. né? Mas como é que são definidos os temas? Essa definição é sua? É uma equipe? Como é que funciona? Na verdade, há uma assim, sugestão, né, de um tema que seja assim, pertinente com algo daquele mês, né? Então, o exemplo, agora o próximo Café Filosófico em maio, a questão é o futebol. Que está eminente aí, a Copa e tal, então é uma discussão. Você falou, vai ser dia 27 de maio, 27 né? de maio. Você está falando que vai ser futebol, paixão nacional ou apaziguamento social? Meu Deus, quanto tempo que a gente fala disso, né? Desde a Copa de 70. Justamente. Aí era político, né? Apaziguamento político, quer dizer. Mas tem a ver, né? Então, a questão é discutir alguns assuntos que realmente você está falando, são assim, emergentes àquele período, né? Então, é uma assim, proposta que a FENAC está fazendo, de ser assuntos discutidos, temáticos com o momento que a gente vive. Agora, vamos deixar claro que não é para discutir futebol, né, Nando? Não é para discutir se o time ganhou, o outro perdeu. Aí vai lotar. Né? Vai lotar. Aí vai lotar. Agora, o primeiro você abriu com a história da mulher contemporânea. Isso. Justamente porque foi em março, como é que é? Foi em março, foi na semana da mulher, tal. então trouxe toda essa retórica Exatamente. da mulher, né? Agora, o que a gente quer falar mesmo aqui é desse segundo que é escravidão e trabalho no Brasil, né? A questão da noção de liberdade. A gente estava lá no ponto e vamos voltar agora, né? Sim. A gente está até situando por que nós estamos tratando desse assunto. Quando você disse que você abriu o teu encontro perguntando para as pessoas se... São escravos. Se tem algum escravo aqui? Quem falou que não? Todos falaram que são escravos, né? E essa é uma questão para a gente pensar, né? Porque aí nós falamos assim, olha, qual o sentido que vocês estão dando da noção de uma resposta afirmativa? Eu sou escravo. Aí a gente entende que essa escravidão, lógico que ela é metafórica, né? Claro. Então a gente está falando, sou escravo do tempo, sou escravo do dinheiro, a falta de tempo, eu sou escravo de alguma paixão, eu sou, enfim, escravo da internet, escravo desse trabalho, né? Escravo de conceitos. E óbvio que nenhum de nós aqui conheceu a escravidão como o negro que foi gentilmente convidado para vir para o Brasil. Para vir para cá. Mas você chega a tocar nesses pontos históricos? Você faz uma relação da filosofia com a história, obviamente, né? Aí a gente chega num ponto, como nós dissemos agora aqui no início, que nós somos escravos metaforicamente, mas filosoficamente nós somos livres, né? Porque se o Marx está dizendo e os outros filósofos colocam que existe um processo para a liberdade, que é conhecimento do que é necessário, do que condiciona, depois o conhecimento histórico e depois a possibilidade de transformar, nós vivemos num país democrático. Então, vamos pôr entre aspas, né, se você quiser colocar esse termo, mas nós temos a condição de transformar a realidade social e individual. Então, filosoficamente, nós somos livres. Agora, falar sobre escravidão é importante que nós façamos um percurso histórico, de fato, né? Porque a escravidão é uma perversão moral, né? É um ato de corrupção. Você corrompe a dignidade humana. Então vamos pensar no desenvolvimento moral. Aqui acho que é importante isso, né? Podemos falar em progresso moral? Já que essa escravidão é uma perversão moral, nós hoje somos moralmente mais progressistas do que na Grécia Antiga, por exemplo. Vamos lá. Então, na Grécia Antiga, nós temos a escravidão como algo moral, né? Era moral. Todo filósofo tinha o seu escravo. Tinha. Né? Rapidamente, né? Aí, na Idade Média, nós temos não mais a escravidão, nós temos a servidão.
O sujeito não é mais escravo, ele é servo agora. Podemos falar que foi um progresso moral? Da servidão para a escravidão? Essa foi uma outra pergunta que nós fizemos. É melhor ser escravo ou ser servo? O que você acha, Cris? Você preferiria ser escrava ou serva? Tudo bem, podemos falar que a servidão é melhor do que o regime de escravidão, né? Chegamos na Idade Moderna, a partir do século XV, XVI, nós não temos a escravidão mais. Nós temos a ideia do homem livre moderno, né? Hoje você é livre. Você não trabalha, ninguém te arrasta para você trabalhar. Não. Né? Você não vem com uma corrente, com uma bola, assim, com um chicote. Então você é livre, não é mesmo? Então você está aqui trabalhando como uma mulher livre, que tem que pagar as suas contas, que tem que se alimentar, que tem que comprar as suas roupas, a sua casa. Então, não se pode falar em escravidão hoje nesse sentido mais, como nós fizemos esse percurso. Agora, moralmente, o homem moderno hoje, podemos falar num progresso moral para esse homem hoje? Com o trabalho que nós temos hoje? Com o tipo de trabalho que nós temos hoje, com o regime de trabalho que nós temos hoje, com a quantidade de horas que nós trabalhamos hoje. Então, moralmente, o homem livre moderno, ele é mais progressista do que o escravo na Grécia Antiga, será? Essa é uma questão para a gente pensar, né? E nesse sentido que as pessoas acabam falando, não, eu sou escravo. É óbvio, porque você tem que trabalhar muito hoje para ter casa, carro, estudo para o seu filho e para você, alimentação, entretenimento. Exatamente. Não, e tem assim um ponto aí, Nando, que você colocou, para ter. Por que precisa ter? O que é necessário para se viver bem? É necessário, essa palavra é excelente. Então, assim, eu quero ter, nossa, eu não posso largar meu trabalho porque eu tenho meu filho, como é que eu faço? Né? Eu vou parar de trabalhar? Esses dois aí na janela estão loucos? O que eles estão falando aí? Mas eles não largam o trabalho deles, né? Mas nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo, nós estamos nos incluindo nessa discussão. Justamente. Né? E às vezes a gente se pega falando assim, meu sonho é sair, largar tudo e ir pro mato. Precisa correr, porque daqui a pouco não tem mato mais pra gente se esconder também. Tem toda essa problemática. Mas são escolhas. Não é? Justamente. Que vida eu quero? Qual é o estilo de vida que eu quero para mim? Eu tenho necessidade de ter 2 carros na garagem? Nós estamos falando disso, né? Justamente isso. Eu tenho necessidade de ter uma casa de 300 metros quadrados? Ou eu posso ter uma de 100 e viver feliz e ter menos IPTU para pagar e etc. Justamente. Tudo bem que tem algumas coisas que não tem jeito de você fugir, né? Por exemplo, do imposto de renda... Só se você enterrar debaixo do... Tem alguns compromissos, né, que você vai ter que assumir, vai ter que trabalhar para isso. Mas você pode direcionar de forma diferente. É isso que nós estamos falando aqui. Justamente isso. E aí a gente cai novamente na ideia do filósofo Spinoza. É ter consciência do que te condiciona, do que é necessário. Você está tocando num ponto importante. Eu preciso ter, o quanto que eu preciso ter coisas para, de fato, ter uma vida digna. O quanto eu quero me escravizar, né, no sentido de perder o meu tempo, de também doar a minha saúde, né, para um trabalho de 12, 14 horas para ter coisas. Então, é justamente isso que a gente está falando, né? Só que o problema que eu vejo, que nós passamos por um processo também de colonização mental. Porque todos dizem que a vida é isso mesmo. Você tem que ter o carro, você tem que ter a roupa, você tem que ter as férias lá na praia, na Europa, todos os anos. Né? Para algumas pessoas é assim, né? Europa, a vida na Terra é assim. Você quer ver diferente, você vai mudar de planeta. Justamente, né? As pessoas assim, eu vou para a Europa todos os anos, né? Então, esse é o ponto para a gente pensar também. Existe uma colonização mental que faz com que você se escravize com umas ideias. Ideias que beneficiam poucas pessoas. A gente vai falar disso na viradinha, voltando para o segundo bloco, tá bom? Tá ótimo.
com novos tons. Num cenário intimista, Quantas pessoas? a conversa fica mais afinada ao ritmo da diversidade musical. Se arrepiou, é bom. Conversa afinada. Ô, Nanda, essa história de colonizar as ideias, né? Vamos dizer assim, né? O que é correto, né? Aquela história do... Mas é assim mesmo, não tem jeito, né? É mais ou menos o mesmo discurso que a gente escuta assim, mas política é assim mesmo, a gente tem que largar para lá, né? E a gente vai largando e vai ocupando espaço quem se apropria das coisas de uma forma, né, leviana e tá aí tranquilo, né, sem nenhum problema, né? Então, e esse exercício, né, porque assim, na hora que o Marx vem e diz assim, ó, peraí, você não pode ser feliz só com as tuas ideias, você tem que ser feliz também com as condições sociais que te cercam, né? Como é que a gente vai ser feliz nos dias de hoje? Como é que, desculpa, feliz não, livre? Livres, Desculpa, né? livres. Que tem a ver com a felicidade, né? Exatamente. Porque nós falamos, assim, a liberdade é sinônimo de uma vida feliz, não é mesmo? Então, mas você sabe que essa história de felicidade tem uma frase, me deu um branco, agora eu estou com esse problema de branco, do autor dessa frase, que ele diz o seguinte, Paulo Gaudêncio, eu falo todas as vezes essa frase, porque essa frase me marcou demais, ela me marca demais, que ele diz que felicidade é sinônimo de pobreza, mas ignorância. Entendi. Então, de repente, tem muita gente feliz no sistema que a gente vive. Justamente. E na forma que as coisas estão. Mas é uma pseudo-felicidade, né? E, na verdade, essa ideia é mais um prazer que você tem de desfrutar de algumas benesses da sociedade, mas, no fundo, lá para frente, né, essa felicidade, vai cair, ela vai cair. Tá, então voltando à questão dessa liberdade, né? Quando o Marx vem e diz assim, ó... Então, o caminho, que é o chavão também, né? Que é o processo da educação que liberta, né? Uma educação que emancipa o homem, que torna esse homem autárquico, que torna esse homem autárquico no pensamento, né? Crítico. Esse é o grande ponto, né? É uma alienação, uma educação para não promover a alienação. O que quer dizer uma alienação? Alienação é um sujeito que se afasta de si mesmo, né? Ele se aliena, um ser para outro. A vida dele passa a ser comandada por outro. Então, se você tem uma educação que te mostra isso, né, que a sociedade, numa vida na sociedade capitalista, você tem grandes chances de se alienar no seu trabalho, nos seus pensamentos, né? Já é um processo de transformação. Então, não é o que ocorre hoje. O nosso processo educacional é para preparar o sujeito para se alienar, né? Tanto é que se educa para a profissão, somente isso, né? Não adianta a gente disfarçar e falar assim, a educação do sujeito crítico, isso daí é um pensamento lindo, mas que na prática a gente não percebe. Então, se o sujeito é educado para a alienação, como que ele vai perceber o que é necessário para a vida dele? A condição histórica e aí a vontade de transformar a si mesmo e a sociedade. Ele não foi educado para isso. Então, perpassa pelo chavão, né? A educação, mas para formar esse homem holístico, né? Essa palavra, essa história toda. Né? Nós não estamos falando da frequência em sala de aula, né? Não, a gente não está falando do sujeito que passou no vestibular porque hoje, aliás, o vestibular é um processo que faz parte desse sistema, né, de alienação. A gente está falando do seguinte, porque hoje se valoriza muito, né, essa questão de meu filho estar numa escola... Isso, e que a escola vai transformar, quer dizer, a história dos pais levarem os filhos para serem educados, vamos dizer assim, dentro da escola. Sendo que esse processo pode ser totalmente
distante da escola é possível, né? Você conseguir, apesar de que até o sistema hoje pega um pai, aí teve até uma história esse tempo atrás do pai que não deixava os filhos... Sim. Ai, meu Deus do céu, esse pai tá louco. Né? Olha que doidura, né? E ele pensou assim, eu não quero que meu filho seja educado na escola, porque eu não estou de acordo com aquilo lá. Porque né? entendeu? Então, assim, quando você quer contrapor algumas condições do sistema também, você tem alguns entraves aí. Muito, aí você começa a repensar a questão da liberdade. E essa relação do trabalho? Porque, assim, a gente está falando da liberdade, mas, assim, e da questão da escravidão, tudo, mas, assim, ninguém está aqui pregando que o trabalho não é essencial, né? Imagina. Mas que relação que é essa? Que deve se ter com o trabalho. Essa pergunta é excelente, porque se você parar para pensar, Cris, a maior parte do nosso tempo nós passamos no trabalho. Né? O trabalho, ele é fundamental. O trabalho, é através do trabalho que o homem se humaniza. Né? Através do trabalho, o homem altera a natureza e se altera também. Mas, qual a diferença do trabalho do homem para o trabalho de um outro animal? Né? Vamos pensar assim, as formigas trabalham, de certa forma, assim, metaforicamente, trabalham. O São João de Barro trabalha, construindo a casinha dele lá, trabalha, né, tal. Mas aquilo são trabalhos de espécie, né? O João de Barro trabalha construindo a casinha dele do mesmo jeito, né? Nós não, nós criamos o trabalho, nós inventamos, né? Então o trabalho humano, para ser humano, tem que ser criativo. A criatividade é inerente ao trabalho humano. Bom, todo trabalho é criativo? Não. Existem pessoas que têm trabalhos repetitivos, né? Então, a questão do trabalho, onde o sujeito vai para a empresa e ele não tem a oportunidade de exercer a criatividade, mas sempre repetir movimentos mecânicos, né? Então, é esse trabalho que desumaniza o homem, esse trabalho que escraviza o homem, porque ele vai para o seu trabalho, ele sabe que lá ele vai ter que deixar de ser ele mesmo. Os pensamentos que ele tem, as ideias que ele tem, terão que ser caladas e ele se submeter a um tipo de trabalho que muitas vezes ele nem concorda. Então esse trabalho se torna um trabalho escravo também, que era o trabalho que o escravo tinha. O escravo tinha um trabalho que ele não tinha assim, condições de opinar sobre nada, né? Ele era obrigado a fazer aquilo. Existia a escravidão dupla, né? A escravidão física, que era excessivamente abusiva, e a mental. E a mental, né? Que é a que nós temos hoje. Que é a que a gente vivencia hoje. Então, o nosso processo de trabalho, ele é um processo de alienação, né? Então, tem uma frase também, que eu gosto de usar frases, né? Eu não sei qual o autor, que ele diz assim, o cérebro é um órgão maravilhoso. Quando a gente acorda, ele começa a funcionar e para quando chega no trabalho, né? Então, no trabalho, você chega ali e você não tem os seus pensamentos. Você se aliena porque você passa a ser uma outra pessoa. Exatamente. Né? Se você for trabalhar nessas condições, vem a angústia, né? Sim. Vem todos aqueles sentimentos. Aí o domingo à noite, aquela depressão, né? O domingo, assim, finalzinho da tarde, domingo, fala, ai, segunda-feira. Você sabe que eu acho que eu evoluí, porque domingo à noite eu não tenho mais essa depressão. Não tem. Já tive ela, agora acabou pra mim. Então, você se libertou, então, de alguma forma, eu me evoluí. sentido. Não, eu tô te falando de coração. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, ai, meu Deus do céu, segunda-feira eu não tenho esse problema mais, não. Eu só queria ver se eu conseguia tranquilizar um pouco mais a dinâmica de atividades que eu exerço durante os dias. Né? A escrava do tempo. E não adianta a gente vir falar que assim, eu preciso, né? Eu escolhi. Escolheu. Eu escolhi, é isso que eu escolhi, é isso que eu estou fazendo. Eu posso mudar minhas escolhas, né? Tenho chance de mudar, não é isso, Justamente. Nando? Esse é o ponto. Nem que essa mudança seja lenta, né? E ela é lenta mesmo, mas você tem a possibilidade. Eu também estou num processo de libertação. Agora, Nando, eu fico pensando, se esse exercício, né, de reflexão sobre as nossas ações, né, a vida, né, do ser humano, vamos dizer assim, se nesse planeta a gente vai estar apenas exercitando para aprender essa atividade, a gente vai praticar ela em outra. Porque eu vejo que assim, não, eu estou falando sério, Sim, eu vejo que ao longo dos anos existe uma tentativa de entendimento, de esclarecimento do comportamento humano e os resultados, tem gente que diz para mim assim, vamos ser otimista, tem tanta gente fazendo coisa boa, né? Tem mesmo. Sim, né? sem dúvida. O micro, né?
funcionando, né? As ações do micro funcionando, mas quando você olha no geral, é assustador ou eu estou falando de um sistema que direciona até essa linguagem de que está assustador? Quer dizer, está assustador ou vende-se uma imagem de assustador? Tem horas que eu fico na dúvida, eu não sei, sabe? Admirável Mundo Novo, que você não sabe o que você está... Se o que você vive é realidade ou se é alguma coisa que te vendem dessa realidade. Então, assim, eu fico pensando se esse mundo não é um exercício para a gente praticar em outro. Sinceramente, nas minhas loucuras internas, que eu acho que todo ser humano deve ter em alguns momentos. E que bom que tenha, né? Porque nós somos esse ser meio, em algum momento meio tem demente, meio assim, assim, passional, né? Nós temos isso. Agora, assim, eu vejo, o que você está falando, eu não acho que é assim, sensacionalismo de como o mundo está hoje, não. Eu acho que a gente está passando por um processo de caos muito grande, né? Caos do ambiente, das relações assim, humanas, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito. E também eu percebo muito assim, eu sou professor, aliás, estou professor, né? Que eu sempre falo isso. E a gente percebe como que o aluno chega numa aula e como ele entende a aquisição de conhecimento, né? Então, se você olhar que a grande parte dos alunos não querem adquirir essa liberdade que a gente está falando, da mente, para questionar o seu meio ambiente e a sua própria vida, a gente percebe que o futuro nosso é, no mínimo, reproduzir o que está sendo feito hoje. No mínimo isso. Né? Então a gente não percebe o jovem hoje com essa ideia da transformação. Lógico que eu não estou falando aqui, que a gente cita Marx, parece que você está falando sobre comunismo, assim, socialismo, não é nada disso. A gente está falando de uma transformação que hoje não se dá mais como a ideia do século XIX, ou do século XVIII mesmo, com as revoluções assim, armadas. Ninguém está falando disso. Né? A gente está falando de uma revolução individual. E assim, nem de que tu tem que ser igual para todo mundo, não, imagina. Eu tenho que vestir a mesma camisa que você. Não é isso, não. Cada um é cada um, são indivíduos, né? Por isso que é indivíduo, né? A gente está falando de um processo que o mundo está passando hoje, né? E que é necessário que o sujeito comece a refletir se ele contribui para esse caos, se ele é o problema, né? Ou se ele é a solução. Esse é um ponto para a gente discutir. Uma questão fica muito clara, assim, quando eu apresento para os alunos que um dos problemas do aquecimento global e da fome no mundo é o consumo de carne vermelha. As pessoas ficam, assim, chocadíssimas. Você vai falar isso aqui, nós vamos ter... Nossa, né, com a AgriShow, né, com o agronegócio. Ribeirão Preto é uma cidade carnívora. O agro... Né? Uma cidade assim, carnívora. Agora, a gente tem que ter consciência disso também. Talvez isso pudesse dar até um outro programa, porque é um assunto realmente muito, muito denso. Né? Mas o consumo de carne vermelha, hoje, ele é uma das grandes causas do aquecimento, pelo número de bois que a gente tem. Né? No Brasil tem a mesma quantidade de boi e gente. Você assiste o documentário A Carne é Fraca? Sim. Daquela organização Nina Rosa? Nina Rosa. Né? Que ela tem uma experimentação. Isso faz tempo já, não é agora? Não é agora. E aí você vê o Washington Novaes apontando esse problema na Amazônia. Justamente. Devastação da mata e uma série de outras coisas, né? E aí você quer falar, eu quero modificar, mas como? Sem modificar o meu comportamento? Lógico. E aí eu quero que o planeta tenha um ar melhor, mas eu continuo indo de carro no meu vizinho para pegar, né? Então, assim, a gente quer modificar, mas não quer mudar o modo de vida. E essa é a transformação, essa é a libertação. Você perceber que você... porque a gente tem assim, olha, a causa da fome do mundo é um problema político. São os políticos que não têm boa vontade, não é mesmo? Até pode ser isso. Mas acontece que não é somente isso. Né? Quando você começa a estudar e perceber que você, com seus simples atos de comer carne, você está contribuindo para isso, mexe com você. Aí você fala, não é isso, é mentira, imagina. Porque aí a sua imagem de um bom mocinho, de um bom moço, começa a cair por terra. Porque os maus são os políticos. Eu não sou mau.
né? Então, nós passamos num momento histórico de conhecimento do que é necessário para o homem. A nossa liberdade, portanto, está em aceitar de frente, né, encarar de frente problemas como esse e que atuam diretamente numa mudança de hábito alimentar. Isso é muito sério. É muito sério. É muito sério, e uma questão econômica também, né? Uma questão, uma assim, região que vive com toda uma indústria. O que eles estão querendo acabar? Então, assim, a gente vai precisar de um outro programa para discutir essas questões. Quer dizer, são discussões, discussões, discussões. Mas eu acho que tem um ponto que é discutir já é o primeiro passo. O primeiro passo, consciência do que é necessário e do que condiciona, segundo Spinoza, né? Obrigada, Nando. Obrigado, Cris, pelo convite.